Olá, tudo bem com você? Neste momento, minha família e eu estamos em viagem de férias para Santa Catarina, é o estado onde nós nascemos, onde estão os nossos parentes. E é tão bom ter liberdade, né? É tão bom poder viajar, poder visitar amigos, parentes, ir de um estado para outro no nosso país. É tão bom também ter liberdade para falar, para se expressar. Amanhã, por exemplo, eu vou começar uma programação, eu vou pregar sobre profecias, olha só, lá na igreja de Campinas, São José, ali na Grande Florianópolis. Amanhã de manhã e domingo à noite também, nós vamos pregar livremente ali sobre o que a Bíblia fala a respeito dos eventos finais, das profecias. E é tão bom, né, ter liberdade para falar, para ir e vir. E você sabe que nós temos essa liberdade porque moramos num país livre. E por morar num país livre, nós nem sempre temos a mínima ideia, aliás, nós não temos a mínima ideia do que é viver num país ou noutra nação em que não há liberdade, nem de expressão e muito menos de ir e vir. Eu tenho conversado nesses últimos dias com alguns irmãos adventistas que viveram em Cuba. Eu vou entrevistar um pastor Oyeda. Ele viveu muitos anos em Cuba, foi pregador ali. Eu postei em meu canal também aqui no YouTube um pequeno vídeo do pastor Isaac Malheiros, em que ele conta a história do irmão Alexander, que foi pregador voluntário ali em Cuba e sofreu horrores sob o regime comunista, foi preso, torturado. Eu quero pedir que você, por favor, assista a 2 vídeos que eu coloquei aqui no canal recentemente. Um é esse, do pastor Isaac Malheiros, regime cubano, está aí no meu canal, e o outro, a entrevista que eu fiz com um jovem cubano que saiu de lá. Foi difícil a fuga dele de Cuba, literalmente fuga. Ele é um exilado aqui no Brasil hoje, um refugiado, melhor dizendo, e é adventista, um jovem adventista, 18 anos, ele saiu de lá, hoje ele tem 20, e realmente é uma história dramática. E ele conta realidades que ele viveu lá em Cuba durante toda a sua infância, adolescência e juventude. Então está aí no meu canal, entrevista com um jovem adventista cubano, um refugiado aqui no Brasil. Assista, por favor, a esses 2 vídeos, porque coisas que a gente aprendeu na universidade, na escola, no ensino médio, hoje me deixam até revoltado. Mas antes de falar dessa revolta que eu tenho, e também do propósito deste vídeo aqui específico, eu quero pedir que a minha esposa, a Débora, nós temos aqui 4 livros que são da Casa Publicadora Brasileira. 4 livros muito bons, são testemunhos, histórias de vida, e os 4 têm em comum, o que tem em comum nos 4 é o fato de que as pessoas que estão ali contando a história viveram sob regimes comunistas na China, na Ucrânia e também na União Soviética e em Cuba. Então esse aqui, o primeiro aqui, eu li, fui editor desse livro, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. Ele conta a experiência dele de viver lá no regime comunista na ex-União Soviética. A dramática história de um pastor que sobreviveu ao regime soviético. Não foi fácil, mas aqui ele conta então em primeira pessoa como foi essa experiência. Este aqui, eu vou deixar que você leia também, você procure lá na CPB, é o site cpb.com.br, Perseguido na China, lutas e livramentos de um jovem que não negociou sua fé. Aí eu volto a falar, a gente não tem a mínima ideia do que é viver a fé cristã adventista num país em que isso é proibido. As lutas, né, que essas pessoas enfrentam para manter a sua fé. Débora, fala um pouquinho desse aí então, a Cruz de Maria. Nós estávamos lendo, né, em família, a gente tem um momento sempre em casa ali à noite que a gente faz nossas leituras em família, e estávamos lendo esse livro aqui, A Cruz de Maria. O nome da autora é meio impronunciável, né, ucraniana. A dramática história de uma mãe separada do filho por causa de sua fé. Do que trata esse livro, Débora? Na verdade a gente ainda não terminou de ler, né, mas ela está contando até o ponto que a gente leu. Ela está contando da luta dela para poder ficar com o filho, mas pelo título a gente já está imaginando o desfecho, que ela vai em algum momento perdê-lo. Mas ela está mostrando como é difícil, porque o regime comunista, ele vigia cada passo que a pessoa dá. O filho dela tinha apenas 4 anos e como é obrigatório ir para a escola, né? Ele estava indo para a escola, mas ela não queria que ele fosse às aulas aos sábados, e por isso já despertou atenção,
do governo, ela começou a ser interrogada e foi então a julgamento e foi dada a sentença de que ela teria que perder a guarda do filho porque ela estava ensinando ideias contrárias à filosofia comunista, ensinando o cristianismo, ensinando uma religião estrangeira para o filho. E por isso ela foi sentenciada a perder a guarda do filho. E até o ponto que a gente leu, então ela estava tentando maneiras de esconder o filho, de fugir com o filho. Mas ainda a gente não sabe o que vai acontecer, se ela vai conseguir ou não. E que você também possa ler essa história e descobrir o que Deus vai fazer para ajudar a Maria. E o outro esse a gente também leu em casa, né? Com a família, que é do pastor José Cortez. José Cortez, para nós brasileiros. Esse a gente leu todo. Eu li, né? E conta a história então desse pastor, que era um jovem pastor, quando ele foi preso. E ele foi torturado, foi chantageado, foi ameaçado, tortura psicológica, falando que a família dele sofreria, que ele seria torturado, maltratado, se ele não abandonasse o cristianismo, abandonasse as ideias cristãs e negasse a existência de Deus e abraçasse o Partido Comunista. Então ele ficou firme, foi fiel até o fim. E ele foi colocado numa cela onde haviam vários presos que eram considerados perigosos, que já tinham cometido homicídios e tal. E pessoas que estavam meio que animalescas no seu comportamento. E ele foi colocado nessa cela. E ele descobriu, então, que aquelas pessoas não eram animalescas, na verdade. Não eram doentes mentais, não tinham problemas psicológicos. Na verdade, aquelas pessoas se tornaram tão revoltadas, tão amargas com a vida, pela injustiça que sofreram, que elas estavam ali naquela condição, perderam a razão de viver, a motivação, a alegria, a empatia, a solidariedade, perderam tudo porque isso foi tirado delas. A família foi tirada. E ele conta então vários exemplos. Posso citar aqui alguns exemplos assim rapidamente. Ele conta de um fazendeiro que tinha uma fazenda, uma pequena fazenda para sua subsistência e da sua família. E aí quando foi implantado o regime comunista, logicamente ele perdeu, né? Não pode mais ter propriedade privada, a fazenda dele pertencia ao governo. E o governo é que estipula a quantidade de comida que você pode comer, que você vai receber, mesmo estando na fazenda dele. Tudo que ele plantava, tudo que ele colhia, todo o seu lucro era do governo e o governo então dava uma pequena parte para ele poder sobreviver. Em detalhe, Débora, que essa informação, para quem duvida ainda, né, o Abel, que foi o jovem que eu entrevistei nesse vídeo que está aqui no canal, ele confirma. Ele fala ali que os seus parentes, né, tinham não, né, porque as terras pertencem ao governo. Então o governo comunista não tem essa de propriedade privada, né? Então o terreno pertence ao governo e eles podem plantar ali. Se não plantarem, perde a terra. E tem que dar para o governo uma parte daquilo que eles produzem também. Então essa informação é confirmada não só pelo autor do livro, como também por aqueles que eu tenho entrevistado assim mais recentemente. Então esse dono dessa pequena fazenda, ele viu sua família passando fome, eles estavam com fome. E ele não conseguiu suportar essa situação e ele pegou um boi da fazenda, que era dele antes, matou e deu para toda a família e os trabalhadores ali comerem, sem autorização do governo. E por isso ele foi preso, né? E olha, nessa condição, numa cela horrível, em condições horríveis, não tinha cama. Eles dormiam acocorados no chão, não tinha banheiro, eles faziam tudo ali num buraco que tinha naquela cela. Imaginem o cheiro, imaginem a situação. Era um chão frio, só assim no cimento, sem higiene nenhuma, a comida estragada que eles comiam. Não tinha dignidade nenhuma, não tinha direitos humanos nenhum, porque ele deu um boi para sua família comer, porque ele matou um boi para sua família comer, por isso ele foi preso. E ele então, parece que são muitas histórias, mas me parece que ele acabou discutindo com um carcereiro
lutando, querendo se revoltar contra a situação, e na luta o carcereiro acabou morrendo, e ele então pegou prisão perpétua. E tudo, né? Era um homem que não era um criminoso, não tinha uma índole má, não tinha problemas psicológicos, ele simplesmente queria alimentar a sua família e defender a sua família, e acabou nessa situação por causa do regime comunista. Outra situação de um jovem estudante na universidade lá de Cuba, e que até a princípio era a favor do regime comunista, estava colaborando, estava ajudando, tinha aquele idealismo, mas os soviéticos, eles vieram para ajudar a implantar esse regime comunista. E os soviéticos, eles tinham a prioridade de consumir tudo que eles quisessem no país, e inclusive as mulheres, de quem eles quisessem. Se eles tivessem o desejo de usar as mulheres sexualmente, eles poderiam, porque tudo era propriedade em comum, e como eles estavam ali ajudando, eles tinham esse direito. E esse jovem então tinha uma namorada, e ao sair da faculdade e caminhar até o estacionamento, ele viu que um soviético estava pegando à força sua namorada para colocar dentro do carro e abusar dela sexualmente, e a namorada estava tentando se livrar dele. Então ele chegou naquele momento, lutou contra o soviético, bateu nele para livrar sua namorada, e por isso ele também foi preso e pegou prisão perpétua, porque ele lutou contra o soviético, era o pior crime que ele poderia ter feito. E assim vai, tem muitas histórias assim, de pessoas que estavam ali naquela cela. E o pastor, então, José Cortés, começou a conversar com aqueles homens, começou a ouvi-los e começou a apresentar o plano da salvação para eles, mostrar para eles que eles ainda eram amados por Deus, que eles podiam sim ter dignidade, que eles podiam ter esperança de liberdade em Cristo, né? Esperança de uma vida eterna, e de que eles podiam ser pessoas boas, mesmo ali naquela situação. E o pastor José Cortés fez uma verdadeira revolução ali, naquela prisão. Aqueles homens se tornaram homens diferentes. O pastor José começou a estudar a Bíblia sem ter a Bíblia com ele ali, mas ele começou a citar as passagens, começou a pregar as doutrinas, contar as histórias, contou a história de José, que também foi preso injustamente, para que eles se identificassem e vissem que Deus está vendo, que Deus pode sim fazer justiça, né? No caso deles também. E aquilo trouxe esperança àqueles homens, eles se tornaram diferentes. O pastor José, então, começou a reivindicar, todos viram que eles estavam diferentes e reivindicaram melhores condições ali para aqueles homens, e eles foram transferidos para uma cela que tinha cama, que tinha banheiro e tal, e houve uma mudança ali dentro na vida daqueles homens. Houve conversões muito lindas ali, é emocionante o relato. Você vê assim o que o Espírito Santo pode fazer e o que Deus também pode mudar as circunstâncias para que as pessoas vejam a atuação dele. É lindo esse livro, eu recomendo, e para que você veja as consequências, né, de um regime que tira a sua liberdade de crença, liberdade de tudo, de fazer aquilo que você gostaria de fazer, daquilo que você acredita, a sua liberdade de expressão, de falar, de tudo. Então é bom as pessoas verem as consequências disso, porque muitas vezes caem no discurso bonito dessas ideologias de que prometem coisas boas, igualdade, coisas que qualquer ser humano deseja, mas que por trás o fim não é bom, não é verdade, né? É bom a gente ver para ver onde pode parar isso tudo. É curioso ver assim como o nosso país, o nosso mundo, né, está enfrentando assim uma polarização, me perdoe a expressão, mas uma polarização burra. Porque quando eu postei lá no meu Instagram, por exemplo, a artezinha, né, divulgando a entrevista com o Abel, aliás, eu reforço, assista a entrevista com o Abel, né, o jovem cubano, e o videozinho também lá do pastor Isaac Malheiros, a Igreja Adventista e a Revolução Cubana. Eu já volto a esse assunto aqui. Então eu postei ali divulgando, né, essa entrevista que eu pus em meu canal,
E já vieram pessoas dizendo, então você é bolsominion. Gente, vamos pensar um pouco, né? Por favor. Eu sempre publiquei, escrevi, mostrando que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, movimentos políticos e governos, todos são usados por Satanás neste mundo, neste grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Não há regime perfeito, nem haverá em nosso mundo enquanto Jesus não voltar. Então, ao denunciar as barbaridades que esses regimes comunistas opressores promovem, isso não me torna automaticamente um ultradireitista ou um bolsominion ou coisa parecida. Não é esse o caso, por favor. Nós somos adventistas, nós somos cristãos bíblicos. E o nosso reino não é daqui. O nosso reino é do alto. Então, que isso fique bem claro de uma vez por todas, por favor. Mas não dá para negar, tanto é que nós temos vários livros publicados pela CPB mostrando como, a despeito da perseguição, Deus é bom. Deus está agindo, né, na vida das pessoas. E a história, né, do irmão Alexander, esse outro, que a história é contada pelo pastor Isaac, ela é tão dramática ou até mais do que a do pastor José aqui, Cortez, porque ele ficou muitos anos preso, né, sendo torturado, por se recusar a trabalhar num sábado. Ele ficou preso ali não sei quantos dias numa fossa, né, mergulhado em fezes humanas. Você faria isso por amor a Deus? Você se manteria fiel a todo custo, mesmo sendo torturado, eletrocutado, como esse irmão foi, né? Então, isso é que é bonito. Outro detalhe que alguns têm comentado, né, de forma bastante injusta e sem conhecimento histórico. Mas a Igreja Adventista, nesse tempo, se alinhou ao governo lá de Cuba. Isso é uma falsidade sem tamanho, inclusive uma insensibilidade, porque enquanto os cubanos estão sofrendo ali nesse momento, estão sendo oprimidos, já houve mortes, há pessoas que só querem agora lacrar, criticando a igreja por coisas que ela não fez. E o pastor Malheiros explica ali nesse vídeo, e o pastor que eu estou entrevistando também, o pastor Ojeda, eu creio que seja essa a pronúncia do nome dele, Ojeda, Ray, agora está nos Estados Unidos e é conhecido como pastor Ray Ojeda. Ele conta também, porque ele viveu essa história. Por favor, vamos então dar o famoso lugar de fala para quem conhece a história. Ele estava no colégio que foi obrigado a dar guarida a Che Guevara, o idolatrado por muita gente Che Guevara, assassino de homossexuais, bandido. Ele foi obrigado, o colégio adventista foi obrigado a receber Che Guevara e a sua tropa ali, dar comida para eles, e vai fazer o quê? Você vai se recusar? Tem até uma foto que eu vou mostrar, que mostra ali, eu acho que está Fidel Castro, Che Guevara, seus homens armados. E tem ali o pessoal do colégio tendo que sorrir de modo meio amarelo ali, né? Porque o que você vai fazer? E outra coisa, isso eu obtive das minhas entrevistas com esses cubanos. Quando o regime de Fidel começou lá no país, ninguém sabia o que seria aquilo lá, mais ou menos como Hitler, que você sabe, foi eleito democraticamente e depois mostrou suas garras e se tornou um demônio em pele humana. Então, o Fidel Castro, quando começa lá a sua proposta, né, de um novo governo, expulsando, tirando do poder, né, o governo anterior, que também era bem despótico, né, ninguém sabia onde isso daria, mas acabou se tornando uma ditadura terrível. E hoje o povo desarmado, faminto, se levanta pedindo melhores condições de vida, comida, porque assim, a comida lá é racionada, uma ração lá para um mês, mas não dura uma semana, e eles são obrigados a se virar para conseguir comida. O povo está fraco pela fome, os jovens é que estão se levantando porque ainda tem alguma energia, e o governo, em vez de ouvir o clamor, manda bala. Então é isso que está acontecendo lá. E o que me deixa duplamente revoltado e clamando a Deus para que ele intervenha na situação desse povo, do povo cubano, são duas coisas. Primeiro, aquilo que eu aprendi dos meus professores, não todos, obviamente, mas alguns professores durante o ensino médio, na faculdade, porque eu estudei em escolas públicas, e alguns professores pintavam Cuba como um paraíso. Mas, curiosamente, quando saíam de férias, iam para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Ou então, quando iam para Cuba, como eu estou sabendo por meio das entrevistas, só viam aquilo que era mostrado. Porque os cubanos não têm acesso àquilo que é turístico na ilha, né? Eles não têm nem como ir lá, não têm nem dinheiro para desfrutar daquilo lá. Os turistas vão lá e acham que aquilo é um paraíso. É um paraíso ecológico, é natural, mas é um inferno para quem vive lá. Para a classe média de lá é um inferno, para a classe pobre então nem se fala. Então isso me deixou muito chateado. Débora, como é que foi com você?
quando você também estudou em escolas públicas, né? Como que pintavam, né, a realidade cubana nesses tempos aí de escola? Eu me lembro que eu ficava com ódio dos Estados Unidos, porque sempre falavam que o regime comunista queria, né, implantar o socialismo e fazer com que as pessoas todas tivessem as mesmas oportunidades, tivessem direito à educação, à saúde, tivessem casas boas e tal. Pintavam que o regime socialista iria trazer a justiça social, né, para todos. Só que os Estados Unidos, os países capitalistas, não permitiam isso e, né, faziam um embargo econômico, fazendo com que não desse certo, para então colocar a culpa no governo comunista e falar, olha, viu, né, não está dando certo, mas na verdade quem era culpado de não dar certo era o capitalismo, que impedia que desse certo, que esse regime tivesse sucesso. Foi isso que eu aprendi nas escolas. E por isso eu imagino muita gente que acredita nisso, né? Por isso que abraça essa ideologia, porque crê nisso. Agora, quem abraça essa ideologia aqui, curiosamente, são pessoas que têm seu bom celular, que têm a sua liberdade para viajar, se quiserem, puderem, né? Tem sua liberdade de gravar vídeos falando até essas coisas na internet, ou seja, são pessoas que não viveram aquela realidade. E nossos professores se conheceram, foram lá como turistas, né? Agora, ouvindo esses irmãos, esses amigos cubanos, a gente consegue ver outra realidade. Inclusive tem uma moça aí, a Zoe Martinez, né? Que tem um canal também, tem sido entrevistada não pela mídia mainstream, ou a grande imprensa, né? Não vi ainda nem a Globo, nem outros canais e apresentadores aí que tem programas de entrevista, não vi ainda chamando um cubano para falar sobre a realidade do país. Agora, outras mídias alternativas, podcasts, canais, né, no YouTube, têm conversado com essa Zoe Martinez, assim como eu fiz também com o Abel, e vou fazer com o pastor Orreda, né? Estou conversando mais assim no contexto de adventistas que viveram ali na ditadura. Então eles têm mostrado outra realidade, graças a Deus pela internet, né? Que nos possibilita conhecer outro lado da moeda. E outro aspecto que me deixa muito chateado é o silêncio o silêncio retumbante, né, de ditos progressistas, subversivos, que quando acontecem coisas que são realmente absurdas, né, como a morte de um negro nos Estados Unidos, toda morte, toda vida importa, obviamente, e devemos levantar a voz contra qualquer tipo de injustiça, né, mas não estão agora levantando a voz para defender os cubanos, para defender os brancos, negros, não importa a etnia, são seres humanos, para defender as pessoas que estão sendo perseguidas e mortas lá em Cuba. Cadê os revolucionários do YouTube? Cadê os revolucionários do Twitter para agora clamar também por Cuba, né? Para ouvir o clamor dessas pessoas, né? Eles lá estão clamando, estão mostrando a realidade deles, e as pessoas querem fechar os olhos para isso, não querem ver, não querem acreditar. Eu acho interessante que eu li o livro Manifesto Comunista porque eu queria realmente ver o que eles pregam, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que falar daquilo que a gente conhece. Não adianta... E conceder o benefício da dúvida, né? Será que é isso mesmo, né? Eu quero saber. Eu não queria ouvir a opinião de outros sobre esse livro. Eu queria que eu lesse para que eu pudesse tirar minhas conclusões e ver se era verdade, não queria a interpretação de outra pessoa. Eu achei interessante que ali no Manifesto Comunista, que ele foi escrito num contexto histórico em que realmente as pessoas estavam sofrendo muito. Não é só por causa do capitalismo em si, né, mas por causa da injustiça social que estava acontecendo. E naquela época a injustiça social ela era abrangente em todos os lugares, né? Em ali naquele contexto histórico. E as pessoas estavam sofrendo muito, e existia uma classe dominante muito exploradora, muito injusta, muito cruel, desumana. E nesse contexto nasceu ali o Manifesto Comunista, né? Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista e eles apresentaram então uma outra opção de vida, que seria o socialismo, a implantação do comunismo até que... Socialismo vai depois evoluir para o comunismo, isso, né? E mais interessante que eles colocaram
previsões horríveis sobre o capitalismo, do que o mundo se tornaria se o capitalismo dominasse o mundo. Falaram coisas horríveis de que ia acabar a família, de que os países iriam perder a sua própria identidade, porque o mundo seria tão globalizado que a cultura, né, seria toda dominada por um dominante comum do mundo. E tá certo que a gente sofre, sim, influência, né, americana e tal, mas pode ver que cada país tem, sim, a sua peculiaridade, tem a sua característica... Sua soberania sua relativa, soberania, às vezes, mas né? tem, né? Lógico que a gente está globalizado, mas assim, o prognóstico que eles fizeram era que o mundo se tornaria tão horrível de que as pessoas perderiam seus valores humanitários. E com toda essa propaganda, esses prognósticos horríveis, e com a realidade que as pessoas estavam mesmo sofrendo, essa teoria então teve o seu berço para crescer, para ser abraçada por alguns. Mas hoje, que a gente pode ver os resultados, né, e comparar, né, mas comparar assim, pegando pessoas que vivem lá no socialismo, que viveram no comunismo, né, leia histórias, né, leia as histórias, veja quem matou mais gente, veja... o livro negro do comunismo, tem lá em casa, um documento, um calhamaço assim, documentando 100 milhões de mortes, é muito mais gente do que as 2 guerras mundiais, gente, tem que pensar nisso, né, quanta matança perpetrada aí por esses governos ditatoriais comunistas. E assim, e o que aconteceu? Compara um país, né, comunista, aí muitas pessoas vão falar, não, mas nunca foi implantado de verdade. Nunca... Essa é a conversa de sempre. Mas foi uma tentativa. Foi seguida a cartilha. Se você lê o Manifesto Comunista, ali eles dão um passo a passo para implantar o comunismo. E foi seguida a cartilha, foi seguida sim. Eles até... como ali estava, né, no começo da Revolução Russa e tal, eles estavam falando que era um exemplo a ser seguido. Estava assim, foi implantado de acordo com o planejamento. Só que aí é que tá. Mostrou que falhou. Por que nunca existiu? Porque o ser humano tem sede de poder. O ser humano não transformado por Deus nunca vai ser justo. Não adianta. Então, esse tipo de regime que promete igualdade para todos, né? Isso aí não é uma utopia, é muito utópico. Foi provado na prática que não funciona, não tem como. Pode ser que o capitalismo não seja bom, não é bom, nós não concordamos com as injustiças, com o lucro excessivo, com a exploração. Inclusive, Débora, a Bíblia também fraco. Condena, né, Sim, o capitalismo. Cristãos, a gente não concorda também com o capitalismo. Aqui nesse mundo de pecado, a gente tem que ter consciência, a gente nunca vai viver o ideal, nunca. Mas dos que existem, qual é o menos pior? Que traz menos consequências ruins para as pessoas? Né? Até no Manifesto Comunista, nesse livro, eles criticam... pessoas já naquela época que estavam propondo um capitalismo menos selvagem, uma maneira mais justa de implantar o capitalismo. Eles falavam, não, nós temos que matar essas pessoas, temos que tirar elas do nosso caminho, porque a gente não quer isso, a gente quer o comunismo. Como se fosse a única salvação, a única solução. E matar mesmo, né? Porque os fins justificam os meios, né? Sempre. Então, colocar o poder na mão de um grupo de pessoas que vão decidir por você o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode. E isso, assim, levado aos extremos de cada detalhe da sua vida. É a minoria iluminada. Você não vai ter poder nenhum de escolha, nem de escolher crer em Deus e exercer a sua fé. Não pode. Você tem que crer naquilo que eles escolherem para você. E ainda tem que agradecer. Tudo que você receber, tem que agradecer, tem que fazer de conta que está feliz. Aí eu volto ao começo desse vídeo, né? Porque para nós, brasileiros, que vivemos num país em que a gente tem uma relativa liberdade, isso soa muito estranho. Especialmente a liberdade religiosa. De a gente poder sair com a Bíblia na mão, pregar onde queremos, né? Poder usar a mídia, TV, rádio, internet para pregar o evangelho
coisas que nesses países não é a mesma realidade, né? Então o livre-arbítrio é um dom inegociável, algo que Deus nos concedeu, Deus mesmo valoriza isso. Então, na verdade, o que eu gostaria com esse vídeo, além de chamar sua atenção para os que eu já postei no meu canal, para você conferir lá, né? Ouça, vamos usar de novo a expressão da moda, né? Lugar de fala. Ouça aqueles que viveram, que conhecem a realidade. E pedir que, encarecidamente, oremos por essas pessoas. Oremos por aqueles que estão tentando fugir de lá, arriscando a vida. Oremos pelos que estão passando fome ali também. É claro, em todo o mundo, mas agora Cuba está em evidência pelas notícias que estão chegando, né? Então oremos para que haja alguma solução para aquele impasse ali na ilha de Cuba. Para que Deus realmente intervenha da melhor maneira possível para que eles tenham liberdade e possam também ter as suas necessidades básicas atendidas. Então, o meu pedido é que façamos uma campanha de oração mesmo. Que a gente apoie essas pessoas que estão pedindo a nossa ajuda, né? Vamos ficar a favor deles, a gente não pode silenciar, né? Não é porque existem outras situações, até piores, quem sabe, ou iguais, que a gente vai deixar de atendê-los, né? Vamos orar por todos, mas agora especificamente eles estão pedindo, estão precisando, a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. E que a sua ideologia não seja uma barreira para a solidariedade, para o sentimento humano, né, de pena, de se condoer, né? Porque muitas pessoas se tornam até frias por causa de uma ideologia, colocam isso acima de tudo. Que não seja assim, a nossa única ideologia deve ser, não é ideologia, né? Nossa única fé, nossa única cosmovisão deve ser a Bíblia, deve ser o cristianismo. E Jesus, nosso grande exemplo, nosso mestre, não olhava a etnia, não olhava para aquilo que a pessoa pensava, ele amava todos. Fariseus, saduceus, estrangeiros, samaritanos, ele não fazia acepção de pessoas, que nós também não façamos. Eu quero te convidar nesse momento a orar conosco e continuar orando também por essas pessoas. Ore pelo Abel, que eu conheci, ore, né, ele é um símbolo, né, mas há outros refugiados, há outras pessoas em situação crítica nesse momento e os que estão lá também vivendo agora aquela revolução. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento eu te peço, Pai, que tu estejas ao lado de cada cubano, de cada refugiado, não só os desse país, mas há tantos milhões de refugiados no mundo neste momento. Um mundo que padece, um mundo que não é o nosso lar, um mundo que não tem segurança para nos oferecer. Que todas essas revoluções e crises nos mostrem que, mais uma vez, que a volta de Jesus é a solução definitiva e nós temos que fazer tudo para apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o povo cubano seja abençoado por Ti, Senhor. Que haja alguma solução neste momento para aquele impasse, para que eles possam ter alguma liberdade, condições dignas de aguardar a volta de Jesus de uma maneira melhor do que estão vivendo até hoje. Tantos anos em situação tão complicada. Ó Deus, coloque em nós sensibilidade em nosso coração para que nós possamos também nos solidarizar com os que sofrem, tanto os de perto quanto os de longe. E que possamos clamar todos os dias, Senhor, por livramento, pela vinda de Cristo, para que possamos, enfim, morar com Ele para sempre. Não haverá mais dor, sofrimento, morte, tragédias. Não haverá também nem etnias mais. Seremos apenas um povo, o Teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.